sistema imunológico dos animais aquáticos. E também é um módulo mais, digamos, mais acadêmico, se podemos ver assim. Bom, os objetivos desse módulo é descrever a morfologia e a anatomia dos peixes, crustáceos e moluscos. Vamos conhecer o sistema imune de peixes, crustáceos e moluscos. Conhecer também os mecanismos de defesa e também conhecer os fatores ambientais que influenciam na saúde dos organismos aquáticos. No final do dia, eu vou partilhar as apresentações convosco, mas em forma PDF, por causa do tamanho das apresentações. Como tem figuras, não dá para mandar por e-mail. Então, vou comprimir em PDF e vou compartilhar. É melhor fazer no dia a dia, porque tem algumas que às vezes alteram alguma coisa. Então, no final do dia, nós temos a certeza que é aquilo que vimos. Bom, começar por uma definição muito simples do próprio sistema, né? Muitas das vezes, quando nós apanhamos uma gripe, principalmente nesse inverno, e conversamos, estou gripado, a primeira coisa que a gente diz é, o teu sistema imunológico está muito baixo. O sistema imunológico está muito baixo. Então, o que é isso de sistema imunológico? É um conjunto de órgãos, células e moléculas responsáveis por reconhecer, combater e eliminar agentes patogênicos, okay? Que possam comprometer a saúde do organismo. Então, todo ser vivo, todo animal tem um sistema imunológico. Okay? E quando nós falamos de animais aquáticos, aí nós percebemos que esse grupo de animais tem certas particularidades, porque são organismos que vivem na água, então o sistema imunológico deles vai apresentar certas particularidades quando comparado com animais terrestres. Bom, os principais componentes são esses. Eles têm a primeira linha, aliás, primeiro o sistema é dividido em dois componentes. Temos a imunidade inata, ok? Que é aquela que é não específica, né? É a primeira linha de defesa que está presente desde o nascimento. Aqui nós estamos a falar das barreiras físicas como a pele, o muco, o pH da água, enzimas por aí fora. Estamos a falar de células fagocitárias e estamos a falar de moléculas solúveis. E temos também o sistema, a imunidade adaptativa, ou seja, aquela específica, que é a imunidade que gera respostas mais lentas, porém é altamente específica e cria, no caso de peixes, cria memória adaptativa. Ou seja, quando o peixe é infectado por uma doença e é reinfetado, os vertebrados, no caso os peixes, criam essa memória adaptativa, que logo vai combater a infecção. E as principais células são linfócitos B e T, temos órgãos linfóides como timo, baço, rim, por aí fora, e as imunoglobulinas. Okay? Mas vamos ver isso com detalhes para cada grupo. Bom, aqui só trazer assim, a morfologia, a anatomia de um peixe aqui. Temos como exemplo o robalo europeu. Então, o peixe vai ter tem as barbatanas, okay? Tem a linha lateral, vai ter as escamas, obviamente, tem a boca por aí fora. Não, essa é a anatomia geral de um peixe. Mas por que trago isso? Porque, no caso da pele, das escamas, são as primeiras barreiras contra os patógenos em peixe. Okay? Então, é muito importante trazer isto. Bom, então, de anatomia interna, nós temos, no caso aqui representado pela gruta, vamos ter o estômago, temos as gônadas, temos a bexiga natatória, vamos ter aqui o
fígado, ok? Temos o coração, ok? Temos aqui o cérebro, o nervo óptico, por aí fora. Bom, mas não vou ficar a indicar cada órgão, mas internamente todo o peixe apresenta essa anatomia. Temos também o sistema circulatório, ok? Onde o sangue onde o sangue circula, e temos o estômago. O estômago e o intestino vai depender. Se for um peixe carnívoro, o estômago vai ser grande e o intestino vai ser curto. Se for um peixe carnívoro, se for um peixe omnívoro, o intestino vai ser longo, o estômago vai ser pequeno. Razão pela qual, por exemplo, o peixe como a tilápia, que é carnívoro, se nós formos a fazer uma dissecação, vamos descobrir que o estômago é muito pequeno, o intestino é muito longo. Tá? E isso implica, por exemplo, quando nós estamos a fazer o manejo alimentar em peixes omnívoros, no caso da tilápia, ter uma frequência alimentar muito grande. Por quê? Porque o estômago é pequeno, ou seja, ele vai comer várias vezes ao longo do dia. Porque o estômago é pequeno, o intestino é muito longo. E nos peixes carnívoros é o contrário. O estômago é grande, ele consegue comer uma maior quantidade numa única refeição e vai digerindo ao longo do dia, digamos. Bom, mas o que isso tem a ver com o sistema imunológico? Quando falamos do sistema imunológico dos peixes, comparado com, dentro do grupo dos animais aquáticos, comparado com moluscos e crustáceos, eles têm um sistema mais complexo, ok? Então, o sistema deles divide-se em imunidade inata e imunidade adquirida, ou seja, eles têm uma capacidade muito limitada de gerar respostas adaptativas totalmente funcionais, ok? O sistema inato vai ser a pele, o muco, as moléculas e essas moléculas envolvidas na resposta inflamatória. Enquanto a adquirida são os corpos, os anticorpos e as células de defesa. Ok? Então, como é que o peixe vai responder à entrada de um patógeno? Primeiro, quando nós temos uma infecção, nós temos imunidade não específica, ok? Que é essa imunidade inata, que aqui está a pele, as escamas. Então, quando entra um patógeno, logo ele vai reconhecer, ok? E vai combater. Digamos que nós fazemos um tratamento e volta essa doença, esse patógeno volta a cometer o peixe. Aí já entra a imunidade específica, ou seja, adaptativa, que é uma resposta específica com memória. Então, essa resposta, muitas das vezes, é mais lenta do que a específica, mas é mais específica do que a não específica, mas ela é mais específica para aquele patógeno, ok? Então, essa memória imunológica, ela é importante para a proteção de doenças, porque já cria na memória do peixe essas respostas, digamos, a nível celular, ok? Então, esse sistema imunológico não específico, esse inato que já nasce com o peixe, se essa for a expressão que vamos usar, ela vai fornecer a primeira linha de defesa, em que vai detectar e vai eliminar os agentes patogênicos de uma forma imediata e inespecífica, ok? E essas superfícies, estamos a falar das mucosas, formam o que chamamos de uma barreira mecânica contra a invasão de microbiana, a invasão microbiana. Aqui estamos a falar do quê? Da pele, que são as escamas, que é a primeira linha de defesa. Por isso, quando nós estamos a fazer algum manejo com os peixes, é sempre bom proteger a integridade das escamas. Porque, se por acaso, vou dar um exemplo de biometria. Se nós estamos a fazer biometria, o peixe fica estressado, perde as escamas, ele facilmente pode estar exposto a doenças. Por quê? Porque nós removemos a primeira barreira de proteção contra a entrada de patógeno. E depois temos um muco também.
Então, a função do muco é prevenir a entrada de micro-organismos na pele, também nas brancas e no trato gastrointestinal, ok? Ou também prevenir a aderência de bactérias a nível, perdão, das células epiteliais. O que tem o muco? O muco de peixe contém lisoenzimas, peptídeos antimicrobianos, lecticinas e imunoglobulinas, ok? E proteínas do sistema complementar, que assim chama. Que essas aqui vão atuar como barreira para a entrada de patógenos. Então, como é que funciona? Aqui temos as células da mucosa, essa é a superfície das células epiteliais. Então, quando os patógenos tentam penetrar digamos, no peixe, esse muco, os seus componentes, assim como as superfícies epiteliais, vão logo eliminar digamos, esses patógenos. Daí que é importante, quando nós estamos a fazer, seja o transporte, seja no povoamento, ou assim, qualquer atividade que implique mexer com os peixes. Estou a fechar? Não, só queremos. Okay. Sim. Qualquer atividade que mexa com os peixes, é importante manter a integridade da pele. Para quê? Para evitar lesões, para evitar a perda de escamas e para evitar também, digamos, a perda do muco. Ok? Como é que isso pode ser feito? Primeiro, as boas práticas, e vamos ver num dos módulos, e também o manejo cuidadoso dessas, digamos, dos peixes. Bom, a nível celular, as principais células envolvidas são os fagócitos, que provocam a morte intracelular. Dentro dos fagócitos, estamos a falar dos monócitos e dos leucócitos. Então, essas células, eles matam o patógeno dentro da célula. Os eosinófilos, eles provocam a morte extracelular, ou seja, uma morte fora da célula, e também temos as células assassinas, conhecidas naturalmente como, aliás, em inglês, como natural killer. Essas são mais específicas para algumas infecções virais, ok? Enquanto que as outras são mais para bactérias. Os fagócitos são mais para bactérias e eosinófilos contra parasitas, e essas são específicas para doenças virais. Como é que funciona a fagocitose? Por exemplo, infecção por uma bactéria. A bactéria entra, ok? Então, os fagócitos são atraídos por moléculas inflamatórias, antigênicas ou lesão tecidual. A bactéria vai aderir na célula, ativa-se a membrana, então ela vai fagocitar ali no ponto 4, onde fagocita a bactéria. Dentro da célula, a formação de fagossomas, e depois faz-se a fusão, ou seja, ele engloba a bactéria, provoca a morte por digestão, e depois ele faz aquilo que chamam de descarte de produtos por degradação. Então, é assim que a célula provoca a morte de uma bactéria exemplificada dentro aliás, nesse processo de fagocitose. No caso dos eosinófilos, o que acontece? A morte ocorre fora da célula. Então, o que acontece? Quando os patógenos aderem, aqui exemplifica com larva de peixe, há uma degranulação dos eosinófilos e eles fazem, digamos, eles fazem a ruptura do tegmento de parasita e eles migram para dentro do parasita, matando o patógeno, nesse caso o parasita, fora da célula.
E durante uma infecção, o que acontece é que há um aumento de moléculas solúveis. Moléculas, já estamos falando do sistema de complemento até as vitaminas naturais. Então, no momento da infecção, podemos ver aqui no dia zero, nós temos, em termos de percentagens, proteínas plasmáticas de defesa aguda está praticamente baixa. Temos 1. A partir do 6º dia de infecção, aumentam para combater a doença, até podemos chegar a 100% entre o 6º e mais ou menos o 10º dia. E assim que combatem a doença, elas voltam para níveis mais baixos. Ou seja, essas moléculas solúveis são produzidas em grande quantidade quando estão a combater uma doença. Okay? Agora, falando do sistema imunológico específico, ou seja, esse adaptativo, esse, como dizíamos anteriormente, esse é mais lento, porém é altamente específico, okay? E com memória imunológica. Então, esse vai, como o próprio nome diz, é adaptativo e tem memória imunológica, esse vai depender da recombinação dos fragmentos codificados na linha germinativa, ok? Então, aqui estamos a falar do quê? Dos antígenos expressos dos linfócitos B e T, que são produzidas como respostas humorais. Quais são os órgãos envolvidos nisso? Vamos ter o rim, o baço, o timo e alguns tecidos linfóides associados à mucosa, ok? E esses órgãos, por isso, em alguns peixes, por exemplo, para o caso de diagnóstico de TLV, um dos principais órgãos que nós recolhemos para fazer análise é o rim, e o rim, o fígado e o cérebro. Ok? Por quê? Porque essas células produzem células específicas de defesa. E as células, quais são essas células envolvidas? Temos os macrófagos, os linfócitos B, os linfócitos T. E cada uma desse grupo de células vai ter a sua função. Okay. Eu sei que esse módulo é muito biologia, então não parece que estamos a voltar um pouco às aulas da universidade, mas vai nos permitir perceber melhor os módulos. Para alinhar. Exatamente. Até quando eu estava a elaborar, tentei para que fosse, mas não tem como fugir, tem uma linguagem muito, muito específica. Então, onde é que ficam esses órgãos? Temos o timo e o rim cranial ficam na cabeça, temos o rim médio, o baço e o intestino. Então, esses são os principais órgãos linfóides dos peixes. Esses órgãos são responsáveis pela produção, maturação e ativação dos linfócitos. O timo produz os linfócitos T. O baço produz e ativa os linfócitos B e T, além de filtrar o sangue. O rim, tanto o cranial, assim como o médio, aliás, como o cefálico, ele produz os linfócitos B e outros leucócitos, enquanto que o rim médio tem uma função excretora, mas também pode participar na resposta imune, embora de uma forma menos ativa. Então, esses tecidos, cada tecido é associado a mucosa. Por exemplo, se ele estiver no intestino, chamamos de GALT, que é tecido linfóide associado ao intestino. Se estiver na pele, vai ser tecido linfóide associado à pele, às brânquias, a nasofaringe, por aí fora. Não podemos encontrar na bibliografia, tanto em português quanto em inglês, chamam de SALT, que é a nível da pele, GALT, a nível do intestino, NALT, nas narinas, e GIALT, quando está nas brânquias. Então, esses tecidos linfóides são responsáveis por atuar como uma barreira de defesa, capturando e eliminando
os patógenos que entram através dessas mucosas. E também tem a segunda função, que é desencadear respostas imunes específicas contra os patógenos. Então, como é que funciona, assim, de uma forma geral, como é que funciona a resposta imunitária dos peixes em infecção? Temos barreiras físicas, ok? Esse material está num dos que eu partilhei convosco essa manhã. Está lá, está mais detalhado. Não temos barreiras físicas como a pele, as brânquias, o muco. Então, quando os patógenos entram para o peixe, a primeira barreira física são esses órgãos que descrevemos aqui. Órgãos não. São esses elementos, a pele, a mucosa, por aí fora. Então, esses geram uma resposta inata. E essa resposta é mais rápida e específico para o patógeno, através de proteínas, e que podem gerar uma resposta humoral. Temos aí peptídeos, compostos peptídeos antimicrobianos, temos aqui as células de complemento, a leticina, lisoenzimas, por aí fora. Mas também podemos ter resposta a nível celular. Okay? A gente temos aqui os granulócitos, os macrófagos e células não específicas. Mas também podemos ter o segundo sistema de resposta imune, que é o adaptativo, em que é mais lento, porém é mais específico ao patógeno. Okay? Aqui estamos a falar de respostas humorais, que são as células B, as imunoglobinas e as células T. Então, esse é o panorama geral de digamos assim, da resposta imunológica dos peixes a uma infecção. Então, quando entra, tem primeiro a resposta inata, que é pelas barreiras físicas, e, em segundo plano, as respostas adaptativas, através de células específicas e células humorais. Ok? Agora, como é que funciona nos crustáceos? Aliás, talvez voltando um pouco, como os peixes têm essa memória adaptativa, daí que é possível o desenvolvimento de vacinas. Ok? E o mesmo já não acontece com os crustáceos. Bom, os crustáceos têm essa anatomia em que tem o abdômen, o cefalotórax e dentro do abdômen vamos ter os pleópodes, o telson e os rópodes. No cefalotórax vamos ter a carapaça, né? Que vai ter lá o tórax, a cabeça e os 5 peropodos. Okay? Internamente temos o estômago, os glândulos cerebrais, a glândula verde, a boca, os glândulos nervosos por aí fora. Esse é um exemplo do camarão. Se nós formos ver, por exemplo, o caso de caranguejo, nós temos aí a antena, que é essa parte aqui, ok? Temos o abdômen, que é essa parte. Na parte de baixo, ok? Onde a gente consegue distinguir o macho da fêmea. Quando é um pouco estreito é macho, quando é um pouco aberto é fêmea. Temos a carapaça, ok? Temos a pata nadadora, temos a pata locomotora e temos os olhos, ok? E temos aqui a garra. Para o caso de camarão, bom, camarão já vimos lá, esse é o camarão de água doce. O camarão de água doce, ele tem a característica de apresentar o segundo período mais longo, quer dizer, a perna mais longa em relação aos outros períodos. Bom, e como é que funciona o sistema imunológico dos crustáceos? Os crustáceos, no seu geral, eles diferem-se dos vertebrados porque eles só têm apenas o sistema inato, não tem a memória adaptativa, ok? Ou seja, mas esse sistema inato é tão eficiente e especializado para lidar com os patógenos no ambiente aquático, razão pela qual até hoje ainda não há vacinas para crustáceos.
Estamos a falar, por exemplo, de doenças como mancha branca. É impossível. É impossível não, porque o estudo, há vários cientistas que tentam estudar vacinas. Eu não vou dizer que é impossível, mas é difícil. Por quê? Porque eles não têm um sistema adaptativo. Eles só têm apenas o sistema inato. Então, a defesa imunológica desses organismos ou desses animais vai se basear nas barreiras físicas, químicas e também nas respostas celulares e não celulares. Estamos a falar dos hemócitos e respostas humorais. Então, as moléculas envolvidas na resposta dos tassos são essas aqui, essas 11, ok? Primeiro, há reconhecimento do patógeno e depois, quando esse patógeno é reconhecido, ativa-se as citoquinas e depois, também no reconhecimento de patógenos, há uma citólise do microbial e depois uma atividade antibacteriana, antifúngica, dependendo do patógenos. Temos esse sistema aqui no quinto, o sistema profenol oxidase, e aqui no sexto temos a ação das citoquinas, e aqui das células, no sétimo, aqui temos a ação das células T, e aqui temos as células hialinas que realizam a fagocitose, e também temos as células semigranulares e granulares. Então, esse é o processo todo. Também o material que eu enviei nesses autores, o Raquel e tal, eles descrevem com detalhes como é que funciona lá. É um artigo de revisão. Aqui só trouxe a figura para simplificar um pouco. Então, como é que funciona? Bom, quando falamos de mecanismo de defesa dos crustáceos, podemos dividir em barreiras físicas e químicas e respostas celulares. Nas barreiras físicas e químicas, estamos a falar dos esqueletos, estamos a falar da cutícula, que tem compostos antimicrobianos, e também falamos da ecdise. O exoesqueleto vai proteger, logicamente, contra as lesões físicas, entrada de patógenos, enquanto que os compostos da cutícula eles vão impedir a colonização. E o que acontece na ecdise? A ecdise tem dupla função. Aquele momento em que o camarão troca de casca. Primeiro, é para eliminar os organismos que aderem no próprio exoesqueleto e também é para o crescimento. Razão pela qual a maior parte das infecções, quando está nesse período de ecdise, ou melhor, o camarão está mais suscetível a infecções quando está nessa fase de muda. Okay? Por quê? Porque o seu exoesqueleto, que é a principal barreira física na entrada de patógeno, está frágil. Okay? E temos o segundo mecanismo, são os mecanismos celulares. Aqui temos os hemócitos, temos a fagocitose, que a forma de agir não se difere muito dos vertebrados, ok? Temos o encapsulamento, que é o isolamento do organismo grandes como parasitas, a nodulação, que é a formação de nódulos em torno do patógeno, e temos a citotoxicidade, ou seja, os hemócitos têm a capacidade de liberar substâncias tóxicas contra os seus invasores. E também esses hemócitos atuam na regulação de várias funções fisiológicas. Estamos a falar do endurecimento do exoesqueleto durante a muda, a cicatrização de danos na cutícula, a coagulação e por aí fora. E esses hemócitos, eles podem ser classificados segundo a presença de grânulos citoplasmáticos. Existem as células granulares, que possuem glândulos grandes, okay? Se for verificado a nível do microscópio, eles têm um diâmetro superior a 1 micrômetro, aqui assim. Temos as semiglanulares, que possuem menos glândulos de tamanhos variados. Se formos ver no microscópio, eles têm um diâmetro inferior a 1 micrômetro. E as células hialinas, okay, que possuem uma elevada relação núcleo-citoplasma, maior que 0,35, o seu diâmetro também é inferior a 1 micrômetro. Então, esses são os principais hemócitos envolvidos
no sistema humoral dos crustáceos. E como é que funciona quando digamos, um determinado micro-organismo, seja bactéria, fungo, vírus, aqui assim, temos a resposta imunitária, ok? Através da melanização. Então, forma-se nódulos, aqui assim, na entrada, no exoesqueleto. Aqui temos o apontador. Aqui assim, temos o exoesqueleto. Então, quando entra um fungo ou uma bactéria, forma-se uma nodulação. Então, a encapsulação desse patógeno e ocorre a fagocitose. Okay? Então, diferentes mecanismos de defesa, seja a fagocitose, encapsulação ou a nodulação, é que vão combater digamos, esses patógenos. Okay? Então, aqui em verde, nós temos os hemonócitos, okay? Aqui assim, e azul seria, digamos, o nosso patógeno, seja ele bactéria, vírus ou fungo. Então, aqui temos a fagocitose, no meio temos a encapsulação e aqui temos a nodulação. Então, é assim que os crustáceos combatem a entrada de patógenos. Temos também os mecanismos não celulares, que são os humorais. Então, esses temos a melanização, que é através do propo, conhecido como pronofenol oxidase, que é ativado quando o crustáceo detecta estruturas típicas de patógenos. Aqui estamos a falar de algumas bactérias. Então, o que acontece? Uma cascata de reações vai levar à produção dessa substância chamada fenol oxidase, que vai gerar a melanina. Qual é a função da melanina? Envolve e imobiliza patógenos através do encapsulamento, vai criar um ambiente tóxico para os invasores e também sela as feridas e ajuda no processo de cicatrização. Temos os peptídeos antimicrobianos, que são pequenas células que são produzidas por hemócitos. No caso dos crustáceos, temos hepatopâncreas, que vão produzir esses peptídeos antimicrobianos, que vão atuar rompendo membranas de micro-organismos, ok? E alguns exemplos de peptídeos são esses apresentados aqui. Então, além do combate de patógenos a nível celular, também temos a nível não celular, que é garantido pela melanização e peptídeos antimicrobianos. Temos também o sistema de coagulação, ok? Por exemplo, quando um crustáceo é infectado por uma doença, a hemolinfa, as proteínas que estão presentes na hemolinfa, elas são ativadas para formar coágulos. Coágulos esses que vão evitar a entrada de mais patógenos e também vão aprisionar os micro-organismos, facilitando a sua destruição. Temos também as PRPs, que são as proteínas de reconhecimento padrão, que a sua função é de reconhecer padrões moleculares na superfície da pele, na superfície de micro-organismos e facilitando assim os processos de aglutinação e de fagocitose. Temos exemplos de leticinas, as BGBP e beta-glucagon binding protein e o LGBP, que é lipoproteína, lipoprotein and glucan binding protein. Okay? Então, essas são as proteínas de reconhecimento padrão. Temos também as substâncias oxigenadas reativas, que são compostos radicais de oxigênio de ação oxidante. Qual a função dessas substâncias? É destruir as células de um patógeno. Okay? Além da destruição, são responsáveis também pelo processo da aglutinação e melanização. Okay? Esses dois processos ajudam a conter o avanço de uma infecção ou de um ferimento pontual. E temos, por fim, a produção de anticorpos ou memória imunológica. Isso ainda é uma teoria, porque
como os crustáceos não têm memória imunológica, então eles não têm como produzir anticorpos. Mas os grandes estudiosos, eles acreditam que é possível desenvolver essa memória imunológica. Razão pela qual até hoje, se for ver grande parte das doenças virais, caso de mancha branca por aí fora, não tem cura, porque não tem como desenvolver uma vacina para os camarões. Não tem como a gente, por exemplo, injetar, ou melhor, vacinar um camarão para ele se proteger contra um vírus, porque não tem como criar memória imunológica. Quando formos a ver a questão das vacinas, havemos de perceber um pouco disso. Então, para os crustáceos é praticamente impossível desenvolver vacinas. Sim, sim. Sim, sim. Não sei se desenvolve a memória, mas em seguida desenvolve resistência. Não será que ele tem uma certa memória a partir do primeiro contato? Não sei, mas não sei se é essa memória que, digamos, como posso dizer? Não sei se é a nível de memória ou o sistema inato é que digamos, não vou dizer, o termo não seria funcional, não sei se é isso, não sei se o termo seria isso funcional, mas eles não têm a memória de reconhecer aquele patógeno, como os crustáceos, como os peixes, por exemplo. Eles só têm o inato. Só que esse inato é muito desenvolvido. Agora, não sei qual é o mecanismo de ação que existe aí quando tem uma reinfecção. Talvez suceda isso. Não sei se essa suposta memória que pode existir em crustáceos elimina a doença ou não, o patógeno ou não, mas pelo que eu posso perceber no sistema imunológico, parece que não elimina. Não chega a eliminar o patógeno, mesmo que ele resista por algum período com aquele patógeno. O camarão não chega a eliminar. Ok. Se calhar é por causa dessa ausência dessa memória que pode estar a acontecer. Não sei. Possivelmente. Até eu estava, quando eu preparava essa matéria, eu acabei perguntando uma pessoa que estudou na Tailândia e comentou comigo uma vez que o professor dele lá estava a desenvolver a vacina. Então eu perguntei se chegaram a ter sucesso e disse que não tiveram sucesso. É tudo a nível experimental, a nível laboratório. Então disse, até tipo, o bom da ciência é que tu pode ficar anos e anos, mas se eles não têm memória adaptativa, não vai ter como desenvolver a vacina contra o vírus da mancha branca. Então, talvez o que o colega Joshua está a dizer seja isso. Ele não elimina por completo, mas vai convivendo com o patógeno. Não sei. Ele tem mesmo uma questão em relação à outra geração fabricada. A primeira geração, já teve a mancha branca, mas os seus descendentes já estão resistentes. Provavelmente, é uma suposição, isso não é algo. O que eu acredito é que, provavelmente, o sistema inato deles seja eficiente. O fato, por exemplo, na transmissão vertical, de que a carga viral, por exemplo, de mãe para filho seja reduzida, não quer dizer que o filho, vou assim chamar, seja mais resistente. Porque se tu pegas, por exemplo, no caso, esses que desenvolvem camarões SPR, que é livre, camarões livres de patógeno, não quer dizer que aquele patógeno, por exemplo, o vírus da mancha branca, não quer dizer que quando eles desenvolvem aquelas larvas de SPF, que é patógeno, específico patógeno free, não quer dizer que ele não vai ser contaminado. A possibilidade existe dele ser contaminado. Razão pela qual, vou dar um exemplo da aquapesca, quando começou a produzir o SPF na cama. Eles usavam um sistema de biofloco, que é o sistema mais biosseguro. O
e também agora tem, no camarão, tem o GSPR, que é SPR, que são camarões livres, entre aspas, de certos patógenos, mas não quer dizer que aquele camarão pode ser produzido, vou usar a expressão, sem nenhum cuidado, que ele não vai ser infectado. Há casos, por exemplo, em países que eles tiveram mancha branca, colocaram lá o SPF e voltaram a ter a mancha branca. Então, mas os grandes, digamos, os grandes patologistas, no caso tem aquele norte-americano, é o Dr. Leiter, que ele é patologista para os crustáceos. Ele também defende muito isso, que para camarões só um bom sistema de biossegurança. E como eles não têm memória, isso é bom. A ciência é muito dinâmica, né? É muito dinâmica. E, bom, e vai ser o mesmo que acontece com os moluscos. Mas digo, o bom disso, se nós fôssemos um país em que aposta na ciência, são esses estudos que nós devíamos fazer para compreender realmente o que acontece. Só que muitas das vezes, quando você escreve um projeto desses, dificilmente, a primeira coisa é querer saber qual é o impacto social, quantos beneficiários vai ter. Será que estudar células? O que é isso de célula T de camarão? Homens e mulheres. Homens e mulheres. Priorizou o gênero. Eu lembro-me que no passado muito recente, é um projeto que eu submeti a financiamento. Esse estudo, qual era a ideia desse projeto? Fazendo um link com essa matéria. Nós queríamos ver, porque hoje em dia temos vários pescadores, eles tiram peixe, seja da aquacultura, ou seja também da pesca, eles não têm meio de conservação, mas eles precisam que esse peixe chegue ao consumidor. E então o nosso projeto era ver digamos assim, as tecnologias atuais de conservação de pescado. Ou seja, tu conservas o pescado, mas ele não perde a qualidade, a sua qualidade. Mesmo congelamento, quando nós congelamos um peixe, depois de um tempo, quer dizer, ainda é peixe, mas perde um pouco a qualidade. E hoje em dia, já existem tecnologias avançadas de conservação de pesca. Escrevemos um projeto, tudo. Quando submetemos, a resposta que tivemos é que, metodologicamente, o projeto estava bom, mas não tinha o impacto a nível digamos assim, esses indicadores, quantos beneficiários por aí fora. Só de gerar o conhecimento já serve como qualquer pessoa. Eu não tenho como medir quantos beneficiários. Então, o projeto ficou na gaveta até. Mas foi parabenizado. É politicamente correto. Ok. Bom, olhando para os moluscos bivalves, externamente, eles são mais simples, e temos a altura, okay? Nós temos, digamos, esse é o molusco, né? Então, nós vamos ter a altura, através daqui do ombro para baixo, temos a altura, e do ombro, tanto para a esquerda ou para a direita, vamos ter o comprimento. E cada linha que aparece é a linha de crescimento. Se a memória não falha, parece que a cada ano nasce uma linha. Acho que é isso. Nas minhas aulas de graduação, acho que é isso. Mas temos a linha de crescimento. É cada ano, não? Não pode? Tem quantos anos, então? Então não é cada ano. Não é cada ano. Porque também seria mais velho que eu, talvez. Depois a gente pesquisar, mas cada linha representa a linha de crescimento. Só ver em termos de período como é que se conta. Porque no peixe, como é que se chama? O autódromo. Porque as linhas também do autódromo indicam o crescimento. Qual é a leitura?
Sim, mas qual a leitura das linhas? Eu lembro até o meu professor foi o... se chama? Quem foi das pescas? Eu esqueci o nome dele. Mas, como? Foi biólogo, sim. Foi secretário permanente do Ministério. Nasci, exatamente, sim, sim. Deu aula lá em Quilimane, quando ele era delegado do extinto IP. Mas depois de procurar, vou trazer a resposta. Hoje em dia, existe o Google para isso. Então, internamente, temos o manto, vamos ter o músculo, temos o estômago, temos a branca e temos a glândula digestiva. Bom, falar do sistema imunológico dos moluscos é praticamente falar dos crustáceos também, não difere muito. Minha pilha acabou. Bom, esses também apresentam um sistema imunológico inato, ou seja, não tem memória imunológica, que é igual aos crustáceos. Eles não produzem anticorpos nem possuem linfócitos. Então, a ausência dessa memória imunológica para os moluscos, no caso, vai retardar a resposta a uma infecção. E quais são os mecanismos de defesa? Eles têm a concha, que é uma barreira rígida que vai proteger primeiro contra os predadores e lesões. Tem o muco, que é rico em enzimas antimicrobianas, que atua como uma barreira física e química, que facilita, no caso, a captura e eliminação de partículas estranhas. Temos o epitélio, que é a primeira linha celular que entra em contato com o meio externo e pode secretar substâncias defensivas. E também temos as defesas celulares, que são os hemócitos. Temos a fagocitose, o encapsulamento, a nodulação e também a libertação de substância oxigenada reativa. O mesmo que ocorre com o mesmo processo que ocorre nos crustáceos. Então, no caso de moluscos, vamos ter aqui 3 tipos de hemócitos, que são as granulares, que têm muitas células citoplasmáticas. Temos as hialinas, que têm um citoplasma, vão apresentar um citoplasma claro, e também as estaminais. Então, aqui, essas figuras, elas representam o processo de fagocitose, em que podemos ver aqui os hemócitos. Aqui há digamos, o processo de fagocitose e aqui ele já mostra o fagossoma, ok? E também essa figura foi tirada desse trabalho. É um trabalho de revisão também que descreve o sistema imunológico do crustáceo, que está também no material que compartilhei convosco. Infelizmente, todo esse material está em inglês, porque nós, em português, parece que não temos a capacidade de escrever. Até quando escrevemos em português, nos obrigam a traduzir na língua deles. E agora parece que até mesmo as nossas instituições temos que traduzir. Já não aceitam. Antes podíamos escrever inspeção de pescado, que é nome próprio. Não existe outra inspeção de pescado. Mas hoje em dia, quando fazem um documento, já tens que traduzir o teu nome. Acho que os nossos também do BI, daqui a pouco vamos ter que traduzir. E temos as defesas humorais. Então, nas defesas humorais temos o sistema pronofenol oxidase, que vai produzir a melanina igual ao dos crustáceos, que vai encapsular e atua na cicatrização. Temos os peptídeos antimicrobianos, que têm como função a destruição da parede celular de bactérias e fungos. Temos as leticinas, que
além de ativar respostas imunes, reconhecem os padrões microbianos dos peptídeos e temos as enzimas antioxidantes, e essas têm como função a redução do dano celular causado por radicais livres durante a resposta imune. Aqui, essa figura mostra a ação, digamos assim, do sistema imunológico em moluscos. Okay. Temos ali em cima a barreira epitelial, okay, em que há reconhecimento através de lecinas das proteínas receptoras. Essas vão reconhecer micróbios e alguns vírus, e depois passa para o sistema humoral, em que temos as leptinas, as aglutininas, algumas enzimas que, juntamente com as células humorais, vão gerar aquele tipo de resposta, tanto a nível celular, como assim a nível humoral. Podemos ter o recrutamento dos hemócitos, fagocitose, encapsulação, a melanização, apoptose, autofagia, por aí fora. Então, é assim que funciona o mecanismo de defesa dos moluscos. Agora, no meio disso tudo, saindo um pouco dessa parte da biologia, como é que podemos transportar isso para a aquacultura? Quais são, quando nós estamos aí a cultivar, porque é uma informação, quando vamos lá com o nosso produtor falando de célula T, ele nem vai querer saber o que é isso de célula T. Até pode querer saber, mas é uma linguagem muito específica. Como é que os fatores que no dia a dia nós lidamos com eles vão afetar o sistema imunológico? Primeiro temos a temperatura. O que nós temos que perceber é que todos aqueles mecanismos de defesa que nós descrevemos dependem da temperatura. Quando a temperatura for baixa, eles vão desacelerar os mecanismos, os processos metabólicos. Quando a temperatura for alta, eles vão fragilizar as funções do sistema imunológico. Daí que é importante sempre manter a temperatura em níveis adequados para o crescimento da espécie. Falando da ração, uma ração balanceada é essencial para a estruturação dos mecanismos de defesa. Por exemplo, a vitamina C, vitamina E, que tem propriedades, digamos, imundulatórias. Só que, para aqueles que formulam a ração, não gosto muito de chamar ração caseira, chamam de ração artesanal, é sempre bom sempre ver os níveis dessas vitaminas, porque às vezes quando colocamos em níveis acima do recomendado, eles perdem suas propriedades. Em altas doses, tem propriedade imunomodulatória. No caso, nós captamos água de lugares que se pratica mineração por aí fora. Há que ter cuidado com poluentes metais pesados. Por quê? Porque esses poluentes têm propriedades imunossupressoras, ou seja, eliminam ou inibem a ação do sistema imunológico. E também podemos ter o estresse oriundo das práticas de manejo, que estamos a falar do transporte, estamos a falar da despesca, aqueles manejos de rotina, ok? Podem causar imunossupressão e efeito secundário vai causar o estresse, havendo depressão de linfócitos no sangue e dos órgãos linfóides, provocando aí uma predisposição para as doenças. Olhando, por exemplo, o estresse. Quais são as causas do estresse? Podemos ter alta intensidade de povoamento, manejo inadequado, contaminação química por metais pesados ou até por medicamentos, fatores ambientais como oxigênio e temperatura por aí fora. Isso tudo, de uma forma combinada ou não, aumenta a densidade de patógenos oportunistas que, por sua vez, uma vez que essa densidade de patógeno aumenta e o peixe é submetido a estresse, ele vai diminuir os mecanismos de defesa e o
peixe fica doente, ok? Por exemplo, os que produzem alevinos, na fase da reversão sexual da tilápia, uma densidade que se recomenda, por exemplo, numa APA de 2 por 5, 10 metros quadrados, é que se coloque 10 mil alevinos durante a reversão. Se tu aumentas de 10 para 20 mil, às vezes porque a larva é tão pequena, o que acontece? Há predisposição de parasitas, principalmente tricodina, por aí fora. Porque a densidade é maior à medida que o peixe vai crescendo, os patógenos também estão lá presentes e o peixe fica estressado e ocorre essa doença. Apesar de ser uma doença, digamos, meio simples de tratar, mas causa grandes perdas, digamos, econômicas. Agora, e quais são os fatores que vão influenciar a sanidade dos organismos aquáticos? Falar dos fatores ambientais, nós estamos a falar de salinidade, no caso, no cultivo de moluscos ou algas, que a variação da salinidade, assim como a temperatura, aliás, a variação da salinidade, amônia, pH, oxigênio e temperatura. A sua flutuação, seja para níveis altos ou baixos, aumenta a suscetibilidade a infecções. Temos produtos farmacêuticos que podem afetar a fisiologia e o sistema imunológico e também temos digamos, os plásticos que são julgados agora temos o assunto dos microplásticos, por exemplo, que são julgados aliás, que estão nos oceanos, ok? Que acabam, de uma ou de outra forma, afetando a biodiversidade que lá existe. Até há um estudo que eu estava lendo aí que diziam que talvez todos nós já temos microplásticos no nosso organismo, porque a partir do momento que comemos peixe, comemos camarão, comemos e fora, e já foi provado cientificamente que mesmo os organismos selvagens têm microplástico, então quer dizer que nós também já temos. Até todo mundo que me colocava, será que temos que parar de comer peixe? Ou para fora. Mas pronto, esse é um assunto muito, muito sério. E até através de comida, nós aquecemos comida no micro-ondas, nós colocamos comida quente nas tigelas de micro-ondas, então praticamente já temos já os microplásticos dentro do nosso organismo. A própria ração pode influenciar, mas às vezes a pergunta é como é que a ração pode influenciar na sanidade. Nós sabemos que a ração, o principal constituinte de ração é a proteína. E proteína tem lá os aminoácidos, que nesse processo todo, no final, a ração não consumida, ela vai, digamos, nesse processo biológico todo de desaminação, o produto final é amônia. Ok? Então, aumenta a amônia, aumenta o oxigênio dissolvido, consequentemente haverá queda do pH. Então, esses são os principais fatores abióticos que vão influenciar na sanidade. Em ambientes controlados, ambientes fechados, aliás, podemos tentar controlar esses parâmetros. Agora, em ambientes abertos, é um pouco difícil. No caso, a questão da flutuação de salinidade e temperatura no mar, no cultivo de ostras, por exemplo, é um pouco difícil. No Brasil, por exemplo, que eu estou sempre a dar o exemplo do Brasil, porque foi lá onde passei grande parte do tempo, foi lá onde aprendi mais aquacultura. Eles, durante o verão, acho que é verão e inverno, agora já não lembro, mas eles têm umas algas lá que não permitem que eles façam a colheita dos moluscos, por mais que estejam dentro digamos, já estejam dentro do intervalo são algas, já não me lembro, mas é uma maré lá que eles não podem colher. E, infelizmente, não há nada que se possa fazer. Deixa-se lá até fazer o processo de depuração natural. Então, no ambiente aberto,
é muito mais difícil de fazer o controle desses fatores. Estamos a falar, por exemplo, de produtos farmacêuticos e químicos. É um pouco difícil, porque esses navios que sempre passam aqui, eles jogam óleo, vão jogar praticamente tudo. Se tu vais para aquelas praias de Machangulo, aqui no Parque de Maputo, tu encontras até, digamos, escovas de dentes, pentes por aí fora. E eu que já estive nesses navios, que eles fazem, todo o lixo que eles produzem, eles não têm um depósito. Eles às vezes põem num tambor, ou às vezes abrem mesmo um saco, jogam no mar, e vai, levam para as ondas até isso. É a questão dos plásticos, por exemplo, que não temos como controlar. Bom, a temperatura, caso um stress térmico afetando a imunidade e logo uma predisposição a doenças. A salinidade vai causar o estresse osmótico, ok? Porque vai estar fora digamos, da faixa ótima. No caso do pH, em níveis extremos pode causar danos às brânquias e outros tecidos e, de uma forma indireta, em segundo caso, diminui a capacidade de absorção de oxigênio e de nutrientes. No caso dos compostos nitrogenados, estamos a falar principalmente da amônia não ionizada, em níveis mesmo baixos, a amônia é tóxica para qualquer organismo. Então, causa danos nas brânquias e outros problemas de saúde. Então, na aquacultura, se nós quisermos controlar, os principais fatores que devemos controlar são esses: temperatura, salinidade, pH e compostos nitrogenados. Não esquecendo também o oxigênio dissolvido. Então, esses são os que mais influenciam para digamos assim, para a sanidade dos animais. E as apresentações são curtas para podermos conversar mais. Porque aqui acho que a conversa é melhor do que... Então, essa é... E assim eu termino a apresentação do módulo 2. E podemos